Ah, linda Londres, na Inglaterra, como não deixar de dedicar 3 episódios a essa cidade maravilhosa? Te mostramos nos episódios anteriores o Big Ben, os famosos ônibusinhos de Londres, aqueles vermelhinhos de 2 andares. Fomos também na London Eye, uma das maiores construções, a maior roda gigante da Inglaterra. A Ponte Molenga, que foi inaugurada no ano 2000, foi logo fechada para reforma por causa dos problemas de ressonância. O Piccadilly Circus, cheio de atrações, estátuas, restaurantes, lojas sofisticadas. O Hallows by the Tower, igreja que funciona há mais de 600 anos até hoje. Passamos também no The Shard e conhecemos o famoso chá da Inglaterra. E os soldados da rainha, vermelhinhos, todos lindos. A vista da cidade é fantástica. Aqueles telefones clássicos que a gente vê nos filmes, eles existem. O Full English Breakfast, aquele café da manhã completo em inglês. Vamos terminar hoje a nossa visita a Londres. Para quem é amante de gastronomia e culinária, o Borough Market não pode faltar na listinha do que fazer em Londres. Esse aqui é o hortifruti mais antigo de Londres e fica pertinho da London Bridge. Então, quando você for fazer os pontos turísticos aqui perto, aproveita e junta tudo. Imagine para os amantes de queijo encontrar uma peça dessa. Olha o tamanho do queijo. Dá vontade ou não dá de levar para casa? Vamos experimentar? Vamos ver se esses queijos são bons mesmo? Hello, do you have something to taste? There you go. Thank you. Absolutely welcome. So this is the extra mature cheddar. Gente, que maravilha! Sabe o gosto do queijo, aquele gosto forte mesmo? Nossa, olha, vale muito a pena, dá vontade de levar tudo para casa. Para os amantes de tempero, sabe? Temperar a comida, aquela comidinha gostosa, aqui também é o lugar certo. A gente encontra lojinhas como essa em todo o mercado e é vendido os temperos frescos também. Olha o que eu achei aqui, gente, vários temperinhos já no saquinho, sabe aquelas quantidades menores? E aqui tem um mundo pra gente se deliciar. Ou seja, o tipo de comida que você quiser fazer, é só escolher aqui que você vai achar com certeza um tempero apropriado. Imagina vocês que eu achei uma loja de azeite. Nossa, tem todos os tipos de azeite aqui. Tira gosto também, gente. Ou seja, esse mercado aqui, você pode sair daqui equipado para fazer qualquer tipo de comida, tirar gosto, receber os amigos em casa, no hotel, viajando, levar o tira-gosto para comer. Impossível vir a Londres e não associar ao chá. O famoso chá da tarde, o chá da rainha. Eu encontrei aqui no mercado uma lojinha de chá e olha quem já esteve aqui visitando, o Príncipe, gente, muito chique. Vamos ver o que eu vou achar de chá aqui. Olha, as opções são diversas, você acha chá de hibisco, camomila, chá verde, chá diurético para fazer a digestão. Quando a gente está viajando, né, que às vezes a gente suja um pouquinho uma alimentação, imagina você tomar um chá verde logo depois. É maravilhoso, gente. E tem os pacotinhos grandes, pequenos, as caixas já prontas, ou seja, é um mundo aqui. Olha, ela vai fazer um chá para mim, uma amostra, né? Vou provar esse chazinho dela. You add ginger as well? Yeah, we add fresh ginger in our masala chai and our spice chai. Ah. So you just take like ginger and you just grind it on the thing and you add that in.
I'm going to give you the first and the second flush. Ok, yeah. So this one's no milk, no sugar. All you have to do is add hot water from the kettle and then a bit of cold water, just to lower the temperature from 100 to 80. And then with this teas, you don't need any metal or plastic strainer. Okay. Like the tea leaves are so big that they'll just sink to the bottom and you can just drink from the top. But no milk, no sugar. Gente, é sem açúcar e sem leite, tá? É super natural mesmo, ela tá fazendo aqui. E ela jogou um pouquinho de água gelada também, pra misturar a temperatura do chá. É fresquinho aqui. And you can see the color difference. Yeah. But this one will look, smell and taste like a green tea because it's less mature. Ok. And then this one, the tea leaves are more sun-kissed, so that's why that one will taste like a black tea. Ah, ela fez dois tipos. Um é o chá verde que eu falei pra vocês, diurético, né? Então ela tá me mostrando a diferença das cores dos chás. And the reason milk and sugar is a crime to this tea because it's very less tanning. Because all of our tea is grown at really, really high altitude. It's grown in Darjeeling. So that's why the plant itself produces less tanning. So therefore it never goes bitter. So you're gonna put in this one maybe? Yeah, Okay. I'm just letting it brew for a bit. Okay. Cool it down a bit more. O chá vem bem quente, gente. Ela faz essa troca de copos para esfriar um pouquinho, para já deixar na temperatura de beber, a gente não ter que esperar. That was the first flush. O cheiro. Now that one tastes like a green tea. Yeah. Ela falou que esse aqui, o gosto é como um chá verde. E é mesmo, viu? Bem puro, sabe? Ela falou que não tem leite, não tem açúcar, não tem nada. Would you It's amazing, this Thank one. you. It's so delicious. It's really light and nothing else, is just hot water. That's all you need with the tea. But then I'll give you the second flush. Okay. And the only difference is the harvest time. That one's harvested in March. This one's harvested in June. You can see the colour difference already. Yeah. There you are. Thank you. And then but you can taste this like the second flush in there. I don't know which one is better. So yeah, it's amazing. Thank you. No Thank you so worries. much. When you're making this tea for 1 cup, you just need like a 3-fingered pinch. And if you put that straight into your cup, no metal or plastic strainer. Okay. And then if you add hot water from the kettle, but that's 100 degrees Celsius and you want your cup to be 80. So if you add a dash of cold water on top. Perfect. And with this tea leaves, you can actually reuse the same tea leaves like 2 to 3 times. So just top it up each time. But the good thing is that each time you use it, the amount of caffeine is less because caffeine is water soluble. So you can keep using it, have your 3rd cup before bed and it's all good. And once you're done with the tea leaves, you can actually put it in a plant pot. It's a good compost. Perfect. Como vim aqui e não comprar um chazinho verde, né? O chazinho da rainha. Então eu acabei de comprar, eu experimentei os dois. Eu comprei o chá verde que é mais diurético, mais digestivo, enfim. E ela tá botando aqui numa sacolinha. Thank you so much. Thank you for everything. Yeah, thank you. Olha que charme, gente. Alex, uma variedade de chocolates para você se deliciar. Eu te trouxe aqui 4 opções de chocolates quentes. Alguns são chocolates mesmo, outros não.
Esse aqui é 100% cacau, não é chocolate, é cacau. É maravilhoso, muito saudável. Você continua usando a sua gordura como fonte primária de energia se você estiver em estado de cetose. Então esse aqui, super saudável. Esse aqui é 85%, continua saudável, só que é um pouquinho menos amargo. Mas ainda assim, a quantidade de açúcar que tem nele não faz o seu corpo utilizar esse açúcar como fonte primária de energia. Então ele continua sendo saudável. Tudo acima de 85% tá ok. Já esses dois aqui, eles são açúcar puro. Esse aqui é 50% e esse aqui é 36% e com adição de vanila. Eu vou te desafiar a experimentar os 4 e você vai me dizer qual você consegue, porque eu sei que 100% é muito amargo, 85% para algumas pessoas tá ok, você consegue tomar, algumas pessoas conseguem tomar com facilidade, se já estão acostumados, né, com aquele gosto do chocolate amargo, do chocolate preto. E esses aqui, com certeza, você vai conseguir fácil, porque é açúcar, tá? Então, vamos começar do amargo. Eu já tô super habituada, eu sei que eu vou gostar do 100%, eu sei que 85% é fácil. Mas, por favor. Começar por 100%. Diferente, no mínimo diferente. É bem amargo esse daí, né? Bem amargo. 85% agora, vou experimentar o de 100. Ok? Nada mal para quem veio de 100. Se eu tivesse começado daqui e ido para lá, eu não conseguia tomar o de lá. O de lá era muito amargo. Por isso amargo. que eu falei pra você, pra gente começar do mais amargo. Eu continuaria tomando esse daqui de boa. Agora vai pro açúcar. Agora vamos pra maldade, né? Delicioso. Esse de 50% é o mais tradicional que a gente encontra nas chocolaterias, nas cafeterias em mundo algumas. afora. Na verdade, o mais tradicional é o chocolate ao leite mesmo. Mas em algumas você encontra de 50%. O de 50% é bem parecido com o que eu vejo em lojas de redes e lugares mundo Porque esse afora. aqui tem açúcar, tem adição de chocolate, então o doce, né, ele é mais... Você sente mais adocicado. Nossa, isso daqui é um pecado. Bom, esses dois eu não vou experimentar, mas eu vou ficar aqui entre o meu 100% e 85%, eu tô bem. Eu acho que eu agora não consigo voltar. Quer Deixa eu ver se eu tentar? consigo voltar. Nossa, não tem gosto de nada. E esse aqui eu acho que você vai achar bem amargo, inclusive. Piorou. Amargo demais. A gente precisa acostumar, gente. É uma questão de costume mesmo, né? De você estar sempre tomando, tirar o sabor adocicado do seu paladar. Não é fácil você tirar o sabor adocicado do paladar, mas é possível. E uma vez que você consegue, eu não vou experimentar, mas caso eu fosse experimentar esses dois, eu tenho certeza que eu ia achar muito doce, que eu não ia conseguir tomar uma xícara de café de chocolate doce assim, entendeu? Então uma vez que você tira, você super se acostuma. Agora nós estamos no Soho, particularmente no Soho Square. Nesse lugar daqui, da mesma forma que o Piccadilly Circus está associado a compras, lojas sofisticadas, lojas locais, restaurantes e tem a maior manifestação LGBT de Londres. Esse bairro daqui passou também a ser associado às grandes empresas de mídia da Inglaterra. As maiores que a gente conhece mundo afora, particularmente a 20th Century Fox,
que produz vários filmes ingleses, tem escritório aqui. Então esse lugar merece um dia inteiro para você entrar nas ruas, entrar nas lojas, alguns becos sem saída, algumas ruas menorzinhas, outras de maior movimento. Cada centímetro quadrado tem memória e coisas legais para visitar. Esse bairro começou a ser formado no ano de 1536, ele está aqui há quase 500 anos. Imagine, né, gente, quanto tempo de cultura não tem esse bairro. É um ponto turístico e cultural daqui da cidade, né? Aqui também estão os principais teatros de Londres. O sistema de transporte público de Londres é talvez um dos mais avançados do mundo. Como são 32 distritos diferentes, existem várias conexões e subconexões para você chegar num determinado lugar. Como eu falei antes, a Grande Londres, que habita 10 milhões de pessoas, é feita de 32 distritos diferentes. Londres, propriamente dito, o núcleo, o miolo Londres, continua mantendo os mesmos limites da era medieval, de centenas, talvez milhares de anos atrás. São 3 quilômetros quadrados, é bem pequenininho. Mas todos esses 32 distritos juntos fazem Londres a Grande Londres. Quando você vai buscar informações de onde você quer sair, para onde você quer chegar, a primeira pergunta que o pessoal do sistema público faz é: qual é o distrito que você está tentando chegar? Dali, eles vão elaborar uma receita para você. Você desce nessa cor, sobe nessa cor, desce mais um nível, você conecta naquela e vão te dar as instruções para chegar lá. É complexo, não é uma coisa fácil. Eu pessoalmente tive dificuldade mesmo utilizando os aplicativos de mapa para saber onde ia chegar, mas foi uma aventura muito gostosa. Você viver a vida do londrino é uma coisa interessante. Mesmo que você tenha que pegar 2, 3 conexões, subconexões, vale a pena você se aventurar para sentir o ar dessa cidade de dentro para fora. Estamos na Oxford Street. Eu tô vendo aqui um monte de loja, gente passando para todo lado. É uma rua de compras, eu me achei aqui. Acertou, Rafael, acertou. São 2 quilômetros com mais de 500 lojas diferentes. Diariamente, 500 mil pessoas passam por aqui para consumir algum produto dessas 500 lojas. Na era medieval, era uma via principal que conectava 2 condados do Reino Unido, da Inglaterra na época. E eram também onde aconteciam os enforcamentos de praça pública. Lá no século XVIII, deixou de ser residencial e passou a comercial, hoje se transformando nessa grandiosidade, né? Como você pode ver, não tem um minuto que não tem alguém passando, é muita gente. Alex, esse aqui é o monumento. Pode-se dizer que ele é uma representação da reconstrução de Londres? Exatamente o nome dele, Rafa, o monumento, construído em 1677, em memória a um grande incêndio que destruiu Londres em 1666. 200 casas foram devastadas, 87 igrejas e 52 empresas. Esse monumento foi construído em memória a esse grande evento que aconteceu na cidade.
pub é sempre uma dificuldade, porque as comidas são recheadas de carboidrato, pão, batatas, farinhas refinadas, enfim. É difícil a gente achar uma coisa saudável no pub. Mas quando a gente tem o olho clínico, a gente consegue fazer uma misturinha ali e fazer um prato saudável. Nesse pub aqui, eu consegui uma salada. Acreditem, salada com uma gordura muito boa, porque eu adicionei o abacate e ainda coloquei um franguinho. Então a salada tá super alcalina, cheia de gordura boa, o que faz a gente ficar saciado durante mais tempo, né? Porque as gorduras boas, elas dão essa energia pra gente, o nosso corpo acaba usando essa gordura como fonte de energia. Então pra gente fazer caminhadas longas, é maravilhoso a gente se nutrir disso. E uma proteína, um franguinho bem leve, grelhado. Então eu acabei achando uma salada aqui muito maravilhosa. E mesmo para as pessoas que precisam de um pouco mais de salada para satisfazer a barriga, para satisfazer o estômago, o frango não deixa nada a desejar. Não, a proteína, Alex, ela ajuda você nesse sustento. A proteína te deixa saciada durante muito tempo. Então aqui a gente misturou uma gordura muito boa, que é o abacate, a salada é de abacate, com abacate, e o frango. Então, com essa mistura aqui, você vai conseguir se sentir saciado, satisfeito. É como se você estivesse comendo praticamente um prato de feijão e arroz. Sabe quando você come um prato de feijão e arroz que você se sente cheio, satisfeito? Então, quando você coloca uma gordura boa com o abacate, você se sente assim também. Você se sente mais satisfeito durante muito tempo. Então, para fazer as caminhadas de uma viagem, né, que a gente quer ficar visitando vários pontos turísticos, é maravilhoso essa mistura aqui. O franguinho super sequinho, uma proteína bem leve. Então, eu acho que essa refeição aqui está completa. Rafa, vem ver o álbum de fotos de Londres, acho que você vai adorar. Ai, eu vou amar. Eu lembro só das cabinezinhas de telefone. E aqueles ônibus vermelhos de 2 andares. É antigo, mas é bonito, né? Você arrasou tomando chá da rainha, Ah, hein? muito princesa. Na Night de Londres, olha só pra você arrasando. É lindo, né, Alex? Tudo iluminado, gente. Não para, né? Não, a cidade não dorme. Quanta história naquele lugar. Lembra aqueles cavalos cruzando a cidade? A gente encontrou eles em 2 lugares, não foi? Coisa de filme, né? No Hyde Park e no Castelo A Buckingham. ponte que abre. É incrível. E o Big Ben aqui embaixo. Roda gigante. Que vista linda, né? Dá pra ver tudo lá do London Eye. Perfeita. Nossa, gente. Como é bom viver de novo isso. A cidade tem quase 2.000 anos de história, hein? Fundada pelo Império Romano lá para os anos, acho que foi 47, não foi? Depois de Cristo. Aí a gente vê algumas coisas que a gente nem acredita que a gente tá lá, né? Um castelozinho básico de 1000 anos de idade. Que de básico não tem nada, né? É muito lindo. Ai, eu achei que era um soldadinho de chumbo, mas não é não. Lá no castelo do Tower of London, do conquistador Guilherme. Eu nunca ia saber que Guilherme era a tradução de William. Imagina. Ah, fish and chips. E o fish and chips, né? Não pode, né, gente? Não dá nem pro celíaco, nem pro... Não dá pra ninguém. Não tem nada de saudável ali. Mas é a comida de lá, vai fazer o quê, gente? É verdade. Ah, o soldadinho de chumbo, que sonho. Muito legal. Eles são muito lindos. Todos iguaizinhos. Quase que não piscam, né? É verdade. Nem se movem direito. Que vista, viu? É, vista de cima. Ô, cidade linda, gente. Vale a pena cada ponto turístico, né? E você achou um cafezinho de coração na terra dos chás, hein? Pois é, eu fui tomar chá da tarde com a rainha e beber um cafezinho. Até a próxima, pessoal.